Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom, gente? Sejam muito bem-vindos ao Leia Livro Nacional. E faz tempo que eu não dou o ar da graça por aqui. Ar da graça. O ar da graça acabou comigo. E aí eu vim para dar um oi. A minha gata me seguindo. Gata gorda, vem. Ai, meu Deus do céu. Não pode ver a gente sair de casa, que a bonita sai também. Minha filha? Ai, então. Que linda, diz oi. Ai, que linda. Saiu, amor. Ela fica ainda atrás. Daqui a pouco eu encontro ela no 15º andar. Tô. Ai. Vai, filha. Te amo. Tô louca pra sair. O que eu ia falar? Bom, primeiramente, eu quero dizer, fazer um convite. Se você tem um livrinho em casa, um livro maravilhoso, e confia que essa história é incrível, é perfeita, é a mais linda que existe, envie para a editora Devaneios, porque a gente lê esses originais com muito amor, com muito carinho, avalia e publica de uma forma transparente, com igualdade, com respeito, que você merece. E sempre uma proposta extremamente justa, que você nunca viu nada igual. Então fica aí o convite. Bom, bora andar, que hoje eu vou andar e vocês vão comigo. E a gente vai bater um papo sobre o que são personagens cativantes, que eu vivo falando. E que raio é isso, né? Que raio são os benditos personagens cativantes? Não é muito simples. Vamos supor que não é só escrever uma história interessante, que um monte de coisas acontecem, porque às vezes a gente pensa que personagens cativantes são personagens que vivem muitas coisas. Então às vezes a gente vê assim um livro que a pessoa vai pra Rússia, pra Austrália, pra China e vive um monte de coisas e a história, sim, às vezes é super legal e tudo mais, mas os personagens não cativam. Então que raio é isso? O que é o bendito personagem cativante? Quando a gente lê alguma coisa, a gente gosta de se identificar com aquele personagem. E é isso que vai cativar a gente na leitura. Vamos supor que a gente esteja falando, por exemplo, sei lá, de uma coisa simples. Vamos usar aqui o exemplo de Franz Kafka, que... Como é que é o nome do livro, Jesus? Metamorfose. É extremamente simples a história. O personagem... Toda a história se passa dentro da casa dele. Um belo dia ele acorda e ele é um inseto. Bom, esse inseto, ele varia para cada pessoa. Ele é um inseto. Às vezes você vai pensar que é uma barata e tal, mas isso não fica bem fixo, assim. Que inseto é? Ele é um inseto com patinhas, cascudo, enfim. E ok. Mas o que prende a gente é toda aquela situação dos sentimentos. Sentimento familiar, o sentimento de injustiça, as brigas familiares. Tem um momento que o pai dele tá com uma maçã nele, aquela maçã fica apodrecendo nas costas dele, é um negócio horrível, que muitas vezes vai te lembrar, sei lá, esse baratão pode te remeter à sensação de que talvez seja um idoso, sabe, sofrendo com a velhice, ou alguém que de repente ficou inválido, acordou um belo dia, estava inválido, e vai passar por diversas situações que são horríveis e que a gente tem que se adequar. A família também, que no começo presta muito carinho, solidariedade, amor, e depois vai deixando de lado. E aí você vai ver momentos onde o quarto tá todo sujo, que primeiro existe um cuidado, uma adaptação daquele quarto, eles estarem mudando os móveis, e aí depois tá todo sujo, tudo mais. E a gente vai se envolvendo, sabe? Porque a gente vai pensando em situações que a gente já encontrou na nossa vida, ou com um familiar, ou com um amigo, alguma coisa que a gente já viveu. E é isso que cativa. Então, às vezes pode ser uma coisa simples do seu dia a dia, e você encontra esses detalhes. Quando a gente fala de colocar sentimentos, amor, paixão, ódio, vingança, vai muito além de só colocar esses sentimentos, mas os detalhes
que vão fazer aquilo ser primoroso, maravilhoso, interessante, cativante. Então, quando a gente fala, vamos supor assim que a gente esteja escrevendo um livro de terror, um livro de terror. E aí a gente quer um vilão. E às vezes o vilão ele faz o quê? Mata, 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 mata. Sabe, esse matar, tá todo mundo meio que, é tipo normal, virou algo quase que banal, porque é uma coisa que a gente vê todos os dias nos jornais e nananã. Então não causa essa identificação, sabe? Agora, quando a gente vê alguns elementos onde o vilão, além de matar, ele é ambicioso, ele é traiçoeiro, e as coisinhas que ele faz com as pessoas, sabe? Existem níveis de maldade que você pode explorar, que são além do mata-mata, mata-mata, mata-mata. Sabe, às vezes você pode criar um anti-herói, dependendo dos sentimentos que você coloca. Vamos supor que, sei lá, o vilão seja ele mata, 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 e aí ele rouba os órgãos das pessoas. Aí você fala, ok, mas vamos pensar mais. Vamos pensar que esse vilão, por exemplo, talvez ele não seja tão vilão. Talvez ele tenha um filho, e aí o filho dele precise, sei lá, de um coração, e aí ele entra no mercado negro, e aí ele vai precisar de um coração de uma outra criança para colocar no filho dele, e aí ele vai se envolver com o mercado negro e nananã. Tá. O que vai causar essa identificação? O fato, às vezes, de você ter um filho, de ficar entre a cruz e a espada, em você questionar o que é certo e o que é errado. Pode ser muito errado pegar o coração de uma outra criança, mas mesmo que seja para o seu filho. Sabe, todas essas coisinhas. Gente, aqui é só exemplo, tá? Pelo amor de Deus, não me julguem. Eu só tô falando, tá? A esmo aqui. Tem um filme do Denzel Washington. Não vou lembrar o nome, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou péssima com nomes. Muito ruim mesmo. Mas enfim. E ele passa mais ou menos por essa situação, onde ele tenta encontrar um órgão pro filho dele, eu acho que é um coração também, de forma justa ali pelo Sistema Único de Saúde, né? Sistema de saúde lá do exterior, enfim. Ele tenta encontrar um coração pro filho dele. E aí, ele vê que o sistema é falho, que, enfim, o filho dele vai morrer sem receber esse coração, que apesar dele ter pago todos o plano de saúde, tudo certinho, o plano de saúde não cobre, sabe? Aquelas coisas que a gente é enganado no dia a dia, e isso causa uma identificação muito grande, porque quem nunca passou algum problema com esses planos de saúde, ou, enfim, né, na fila de hospital, enfim, a gente se identifica com essas coisas. E aí fica também o filho dele nessa situação, onde chega dado o momento que ele quer tirar o coração dele para poder dar pro filho, e enfim, esse filme é maravilhoso. E aí ele começa como um pai de família normal, depois ele vira um vilão, porque ele pega todas as pessoas ali do hospital e prende todas elas ali, ele exige um coração pro filho dele, ele tá armado. E aí, enfim, no final desse filme dá tudo certo, procurem. Mas a gente vai se envolvendo com tudo isso, sabe? Com a situação de ter um filho, do filho tá morrendo, precisar do transplante, da gente tentar o caminho certo e não conseguir. E aí ele vira que meio que um anti-herói aí nessa história, né? Então ele vai de uma pessoa comum a um vilão, termina como um anti-herói e depois você termina amando ele. E todas essas variações são causadas por essa gama de sentimentos que você coloca naquele personagem. Vamos para uma coisa mais rasa, vamos pensar em um romance agora. Vamos pensar que você está criando um romance e que, sei lá, um romance escolar. E nesse romance escolar as pessoas estão ali na rotina. Bem, vamos pensar no rapaz. Tem um rapaz e ele gosta muito de uma menina. Só que ele não quer demonstrar que gosta daquela menina. Então, às vezes, ele ama muito ela, as pessoas começam a perceber que ele ama ela, mas ele começa a negar. Então, não é só mas ele sente esse amor. Então, o que vai ditar o romance aí, de fato, não é só essa sensação de amor que ele tem por ela, de ficar olhando ela de longe e tal, mas também as coisinhas que ele vai fazer.
Ele leva a mochila dela quando ela vai embora da escola. Ele leva um lanche a mais pra dar pra ela. Ele deixa de fazer as coisas que ele gosta, sei lá, de jogar videogame, jogar bola, pra poder ir na casa dela e ficar conversando com ela, ou, sabe? As pequenas coisinhas é que mostram que realmente o amor existe. Não tem aquele lance de às vezes o cara fala te amo, te amo, te amo, mas são as atitudes que contam. Então as atitudes vão ditar essas regras também. Toda essa coisa do amor, ela vai muito além do dizer que eu te amo, ou de te proteger de alguma situação, mas também das pequenas coisas que você faz durante o dia, sabe? Você pode se espelhar num relacionamento que você tem, sei lá, a pessoa faz o café pra você todo dia e te leva na cama. A pessoa lembra de te dar flores em datas que não são comemorativas, tipo, não é Dia das Mulheres nem nada, mas ele traz uma flor só porque te ama. Eu comprei no mercado, achei linda, lembrei de você e te trouxe. Sei lá, te cobre à noite quando você tá dormindo. Eu tô lembrando do meu marido pra falar disso. Todas essas coisas ele faz todos os dias. E é aí que mora o amor. Então são nesses detalhes, essa riqueza de coisas que acontecem, que vai mostrar o amor de verdade. Você pode aplicar isso em qualquer momento que você esteja escrevendo qualquer história. É uma história medieval, é uma história não sei o que, não importa. Os sentimentos que são cativantes, eles vão sempre estar ali. Então quando você criar um vilão, que ele faça muito mais do que só matar. Quando você criar um romance, né, com um personagem, que ele faça muito mais do que só amar. Tem coisas, sabe, atitudes e sentimentos que você pode explorar de forma muito mais ampla para que esses personagens se tornem maravilhosos. A gente se identificar com isso é muito bom. Em Dom Casmurro, todo mundo conhece, porque você já leu na escola, nem que seja obrigado pela sua professora, você vai ver uma relação familiar muito forte. E a gente encontra isso, sabe, na nossa família, essa coisa de ser bisbilhoteiro, os vizinhos. A gente já tá no segundo andar. Tadã! Os vizinhos serem alcoviteiros, sabe? Essa coisa de, sei lá, cidade pequena. E... não sei, sabe? O que rola numa cidade pequena? As pessoas são fofoqueiras. O que elas fofocam, sabe? E aí você vai criando as coisas. Essas relações pessoais da gente, elas nos aproximam. E como eu falei, não importa a época, se é uma história futurista, se é uma história atual, essas coisas vão sempre mexer com a gente. A ambição, o ódio, o rancor, a tristeza, a alegria, todas essas coisas, essas características devem ser colocadas muito fortes no seu personagem, para que ele não fique só um personagem que faz coisas, sabe? Mas que a gente também consiga se identificar. Então sim, crie personagens que façam coisas. Isso é muito bom, a gente tá subindo agora. Mas que eles sejam muito mais do que as atitudes deles, sabe? Se inspire nas pessoas à sua volta. Teve um Big Brother. Olha, falando de Big Brother, todo mundo assistiu, o país inteiro viu, que era o que tinha aquela menina chamada Carol Conká. Bom, as pessoas ficaram apaixonadas tanto pela Juliette, que era a nossa mocinha dessa história, quanto a bendita Carol Conká. Então a Juliette fazia o papel de injustiçada, gente, não que fosse um papel necessariamente, era a vida delas, mas vamos supor que seja uma história. E a Juliette estava ali toda injustiçada, e coitadinha, e sofrendo. E a Carol era o quê? Era manipuladora, era mentirosa. E você conseguia enxergar essas atitudes, sabe? De tudo que ela fazia, as pessoas que estavam ali em volta, como elas reagiam. Isso tudo tornou tudo mais interessante. Então sim, nas suas histórias, você pode aplicar momentos da sua vida. Momentos muito profundos e dolorosos, um momento que você perdeu alguém e aquilo te magoou, um momento de injustiça e várias coisas assim. Na editora Devaneios, a gente tem escritores maravilhosos que fazem um trabalho primoroso. Em alguns momentos assim que, uau! Vamos lá.
Eduardo, ele escreveu um livro. Ai, gente, perdoa, como eu falei, eu sou muito ruim com o nome, mas eu lembro da história. Se eu não me engano, se chama Na Toca dos Guarás. Por aí. Bom, perdão se eu estiver errado, Eduardo, perdão. Mas a história é incrível e tem um plot twist dentro dela que é sensacional. Bom, aquele livro fala de muitas coisas, mas a relação familiar ali é deliciosa. Eu amei esse livro, o jeito dele escrever é quase poético e muita coisa ali é muito boa. Conforme você vai adentrando no livro, você vai se envolvendo cada vez mais com tudo que está acontecendo. E o plot twist me deixou com o queixo aqui, ó, de boca aberta de verdade. Cara, ele mandou muito bem ali do plot twist dele. E a história no todo é muito boa. Existe uma história interessante ali dentro que as pessoas vão amar conhecer. E outros diversos. Eu vi tanta coisa boa, graças a Deus. Que, enfim. E essas coisas cativantes, por mais que a gente saiba os elementos, o que colocar e tudo mais, é muito difícil de fazer, muito difícil de elaborar. Tem que ser muito bem pensado, muito bem trabalhado. A gente às vezes se coloca naquela história. 7º andar. Exercícios pela manhã. Vamos lá, gente. E tudo isso é muito bom. Eu amo quando chega um trabalho na minha mesa que aquela história é muito mais do que uma história. Que eu consigo me envolver com os personagens. Djalma Marquesani, eu tenho falado muito dele, né? Vocês vão adorar esse livro. Tem um livro chamado Conectados. E uau! Bom, quando eu li esse livro, é um livro que foi dentro de mim, porque eu me identifiquei com muita coisa que estava ali, apesar de nada daquilo eu nunca ter vivido. Mas ele escreve de tal maneira que você consegue se envolver com todos os sentimentos que estão ali, sabe? Que o vilão é realmente vilão. Tem sim uma situação escolar que eu me coloquei ali naquele lugar, porque também eu já vivenciei, quem nunca. Então são uma série de fatores assim. Mas o que eu quero falar dessa história é que eu fui ao mercado, voltei e fui na farmácia, fui num monte de lugares e aquela história foi junto comigo. Ela era tão marcante, tão forte, tão interessante, tão incrível, que não saía de dentro de mim. Então eu acho que escrever é isso. A gente quer cativar os leitores. Com a nossa escrita, a gente quer fazer eles sentirem o que a gente sente. Amor, ódio, vingança. Quando a gente escreve um livro, a gente dá um show. É arte ali, sabe, sendo exposta num palco que existe na nossa mente, com personagens só nossos. E você poder transmitir toda aquela bagagem de sentimentos que tem dentro de você pro leitor é algo muito mágico. E que poucas pessoas têm a habilidade de fazer isso. Às vezes a gente consegue até escrever uma história legal, mas com personagens que fiquem dentro de você para sempre, é algo muito difícil. 10º andar. Tô muito sedentária, né? Agora vocês estão olhando e falando: se fosse eu subir na escada, eu já tinha subido e descido umas 1000 vezes. Mas estou, confesso. Bom, é isso. Se você gostou, se inscreva no canal. Brincadeira. Ativa o sininho para as notificações. Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui. E tipo, agora eu tinha que estar trabalhando. Porque eu trabalhei ontem. E eu falei, hoje eu tô tranquila. Mas eu não entreguei. Sabe quando você faz e não entrega? Lembra da época de escola? Pois é. Eu andando aqui, meu Deus, esqueci de entregar. Então eu tenho que fazer isso ainda hoje. Vou aproveitar agora a parte da manhã pra fazer isso onde eu tô. Falta 13º andar. Então eu vou fazer isso agora de manhã. Oi, Fia! Que bonita! Chegamos, 14º. É isso. Eu espero que eu tenha, do meu jeito muito confuso de falar, inspirado vocês de alguma forma, ou ajudado de alguma forma a construir personagens mais cativantes
Conseguimos! 14º. É isso. Tenha um ótimo dia, todo mundo aí tava com saudade. Tô com saudade de gravar vídeos pro canal do YouTube no Leia Livro Nacional. Faz tempo. É uma coisa que eu amava muito e que eu ando muito sem tempo de fazer. Tem muito livro interessante que eu tenho lido, muita coisa legal que eu queria estar falando. Mas, enfim, nem sempre dá, né? A gente abre mão de algumas coisas pra poder viver outras. Mas tá sendo tudo uma experiência maravilhosa, tô muito grata. E mais uma vez, se você tem um livro aí que você escreveu e confia que a história é maravilhosa, manda pra mim, tá bom? Eu vou adorar ler o teu projeto, ler o teu livro, como eu falei, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Vai ser super bem acolhido na editora, no nosso grupo de escritores, que são pessoas maravilhosas, talentosas, inteligentes, que você vai poder ter contato e aprender com as experiências dele. Todo mundo cresce junto, todo mundo se ajuda. É a melhor editora do mundo. Eu agradeço todos os dias ao grande comendador Adam Matos por este lindo emprego, esse lindo trabalho que eu amo fazer. E é isso. Um ótimo dia pra todo mundo. Beijo, beijo, beijo e até a próxima. Tchau!